Olá, amigos do ED! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Você em Destaque, que sempre acontecem aqui no Paraíso Pousada, Casa do IP Amarelo. Bem-vindo você que está nos acompanhando através das ondas amigas da Rádio Miguel Pereira FM 98,7. Bom saber que você está por aí. E claro, você que nos acompanha, você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Aliás, eu quero falar uma coisa com você. Poxa, não custa, né? Inscreva-se no nosso canal, faça o comentário, dê o seu curtir, enfim. Não esqueça de clicar no sininho para que você fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Bom, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais de uma religião que tem quase 2 bilhões de adeptos no mundo todo. Claro que a maioria é concentrada lá no continente asiático, mas aqui no Brasil está em torno de 240 mil pessoas. E nós vamos receber hoje a nossa convidada, é a responsável pela divisão feminina do budismo, Simone Gonçalves. Vem com a gente! Bom, eu estou aqui com a Simone Gonçalves, hoje é Você em Destaque. Muito obrigado Eu que agradeço. por ter aceitado o nosso convite. É uma honra muito grande poder falar de uma religião tão grande, né? Se é que nós podemos chamar de religião, né? E claro, né, que tem a sua origem lá na Ásia, né? Isso, aliás, essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. Quando foi, né, que começou e quem iniciou, né, o budismo? O budismo ele surgiu na Índia há aproximadamente 3.000 anos e o seu fundador foi Sakyamuni, também conhecido como Siddhartha Gautama. Foi lá atrás, então já tem bastante tempo, né? Bom, Simone, então vamos entrar um pouco mais nesse universo budista, né? Que para mim, particularmente, é uma grande novidade, imagino para muita gente também que está nos acompanhando, né? Me diz uma coisa, uma curiosidade, Buda é um nome ou é um título? Então, a palavra Buda significa o iluminado, aquele que compreende na própria vida a verdadeira essência ou verdade da vida. Então, quer dizer, não é um nome, é um título, tem um significado, né? Tem um significado. Ah, perfeito. E a minha outra pergunta é se o budismo tem um livro central, como comumente as religiões têm. Então, nós temos a coletânea dos escritos do Buda, né? Em forma de cartas, ele foi escrito de próprio punho para os seus discípulos. E temos teses e tratados também, então isso resume a parte do estudo do budismo. Ah, certo. Então, agora o livro maior, assim... Essa coletânea aqui dos escritos de Nichiren Daishonin, que esse é o volume 1 e são 3 volumes. São 3 volumes? Isso. Aqui compreende todos os escritos dele. Caramba, que legal. Agora, e o budismo, ele tem um Deus? Não. Então, no budismo, a visão do nível mais profundo da vida, ou seja, a verdade fundamental que permeia todos os fenômenos, é a lei do universo, a lei mística, né? E o budismo ele não faz qualquer distinção entre a divindade e o ser humano. Ah, sim, pois não. A lei budista, ela existe inerente no âmago do universo, né? E Buda é a pessoa que é iluminada por essa lei. Perfeito, perfeito. Então não tem um Deus a qual se adore, como naturalmente as religiões têm por aí, não é? Bom, e assim, agora eu quero te fazer uma outra pergunta, assim, alguma coisa mais profunda, e você fale naturalmente por você, dentro do conhecimento que você tem da sua religião que você pratica. Qual é a essência? O que o budismo pretende transmitir para as pessoas? O budismo ele originou-se do grande desejo de solucionar o sofrimento do ser humano. Olha. E sob essa perspectiva, os ensinamentos do budismo eles são bem eficazes, buscando
resolver todas as questões da existência humana, né? E buscando um caminho mais correto, que nos assegura uma prática e uma vida correta, né? Uma vida íntegra, né? Uma vida íntegra, isso. Então seria mais ou menos assim uma busca de um aperfeiçoamento, uma vida melhor aqui na Terra? Seria mais ou menos por aí? Eu estou enganado. Se eu estiver enganado, você me corrija, né? Não, é isso mesmo. No budismo a gente acredita que tudo parte e retorna para o próprio ser humano. Olha. Então, assim, a reforma do ser humano é o que a gente busca, né? Então, o propósito da vida é a verdadeira felicidade. E essa verdadeira felicidade, ela não existe sem a reconstrução do próprio ser humano. Certo, quer dizer, é um trabalho a se fazer, né? Isso, é isso aí, uma observação interna mesmo, interior. Então isso aí é a essência do que o budismo tenta colaborar com as pessoas através dessa informação, desse conhecimento. Agora, me tira uma dúvida, com relação aí do budismo, eu ouvi falar também do budismo tibetano. Ela é uma outra ramificação ou na verdade se fundiu e budismo é tudo uma coisa só? Enfim, me explica aí. É uma ramificação do budismo. Tá. Tibetano já tem uma fusão ali de outras, né? Porque depois da morte do Sakyamuni, o budismo ele se difundiu, né? Naturalmente. Então uma parte do budismo que foi para o Tibete, ele sofreu grandes influências locais e regionais. Certo. E o tibetano recebeu essa influência um pouco do hinduísmo, é isso? Isso. E a outra parte do budismo que chegou na China e Japão já tem essa linhagem direta do budismo de Sakyamuni. Não sofreu nenhum tipo de interferência, digamos assim. Que bom. Então vamos lá. Então aí com isso a gente vai tirando as nossas dúvidas aqui. Agora, nós falamos com representantes de religiões nesse programa, ao longo da nossa temporada, né? E alguns falaram sobre a reencarnação, né? Como é que crê o budismo a respeito da reencarnação? Se é que crê. Crê. Então vamos lá. Sob o ponto de vista do budismo, a vida ela existe desde o infinito passado até o infinito futuro. Ela é contínua. Contínua, alternando-se entre duas formas de realidade que nós conhecemos como vida e morte. Certo. E como é que isso mais ou menos pode ser compreendido? Então, sobre o conceito de eternidade da vida, né? O conceito budista diz que a vida é eterna e que, no entanto, passa por constantes transformações. Entendi. Né? Revela-se nas condições de que ora estamos de forma latente e ora estamos de forma manifesta, ou seja, encarnados ou não. Mas ela está seguindo continuamente. Isso, então esse processo ele é infinito. E Dalai Lama, né, que fez uma fama imensa aqui no nosso Brasil, né? Quem é? E o que ele significa para o budismo? O Dalai Lama, ele é um título de uma linhagem de líderes do budismo tibetano. Assim, aí é o outro... tibetano, então, essa outra linha aí que a gente, né, que se expandiu muito, né? Nós estamos falando aí de quase 2 bilhões de budistas, né? A maioria, naturalmente, ali no continente asiático, né? Isso. E são vários, assim, o budismo sofreu ramificações como o cristianismo, né? Então tem o tibetano, tem vários. Na medida que, por ser tão antiga também, né? Ter povoado outros continentes também, isso tudo vai mexer. O budismo, ele surgiu cerca de 600 anos antes de Cristo, né? Muito tempo, né? Muito tempo. Aqui no Brasil estima-se em torno de 240 mil budistas, né? E a minha pergunta é a seguinte, como é ser budista aqui na região de Miguel Pereira, Partido Alferes? Como é que é isso? Cria-se um impacto, a questão cultural, enfim, conta pra gente aqui. Então, eu sou budista, eu pratico o budismo de Nichiren Daishonin há 18 anos. E então o budismo ele veio para essa região há 30 anos atrás, através da Vera, né? E uma amiga conheceu e me apresentou. O budismo, a propagação do budismo é feita de pessoa a pessoa. Então, vocês não usam assim redes sociais, essas coisas assim, não. Essa tecnologia, essa modernidade não atingiu ainda. Não é o mais indicado. Certo. A gente usa assim para estudos, para comunicação de eventos e atividades, né? Mas dentro do grupo.
Fora do grupo, não. Então, assim, realmente é feita uma propagação de pessoa a pessoa. A gente conhece as pessoas elas acabam se inspirando com a nossa postura diante da vida, com a nossa prática, com o nosso modo de viver, e aí... Essa transferência é pessoal. Pessoal, exatamente. É determinante. Vocês só funcionam essa transferência de informação, de conhecimento. De pessoa a pessoa. Por isso que ela é tão vagarosa. Mas, assim, uma das características dos praticantes do budismo é que quando eles aceitam essa religião, é uma coisa que é decidida para a vida. Não eu sou budista hoje, amanhã eu estou em busca de outra coisa. É porque a maneira com que ela foi construída, né, ela foi bem consistente, né? Bem consistente. Então, para se tornar um líder, um praticante do budismo, você passa por uma entrevista, um tempinho que você tem que ter uma experiência da sua prática, porque o budismo é prática, fé e estudo. Esse tripé. Não existe um sem o outro. Então, eu, através da minha prática inicial, mesmo sem ter convicção, porque a gente não pode acreditar numa coisa que a gente não conhece, ainda não experimentou. Né? Mas aí, a partir do momento que eu começo a praticar, experimentar todo o potencial meu, como ser humano, porque não existe... Nós não acreditamos em nenhuma força externa. Então o budismo, ele dá capacidade pra gente e sabedoria pra gente resolver qualquer questão da vida. Isso é magnífico, né? É uma independência muito grande. Nossa, é fabuloso, realmente. Agora, me fala mais um pouquinho. A gente ainda há pouco falou sobre a questão de algumas ramificações, algumas fusões do budismo, né, com o hinduísmo, por exemplo, e tal, do tibetano, mas... Qual é o que vocês praticam aqui na nossa região? Então, o budismo de Nichiren Daishonin. Certo. Esse budismo, o Nichiren Daishonin, ele estudou esse budismo no Japão e, na verdade, ele revelou a essência do budismo, que é o Daimoku, né? Que estava contido no Sutra, escrito por Sakyamuni. Então, na verdade, ele só revelou uma lei que existia já no Sutra. E a partir daí ele escreveu o Daigon Honzo, né? Que é o nosso objeto de observação, e possibilitou que todas as pessoas, todos os seres humanos pudessem atingir a iluminação também. Porque antes o budismo, ele era restrito só para os monges, né? E então, a partir de Nichiren Daishonin, ele foi exposto para todos os seres humanos. Quer dizer, para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Para toda a humanidade. E em quantas cidades aqui da nossa região, né? Nós estamos falando de Miguel Pereira, Partido Alferes, além dessas duas cidades aqui no sul fluminense, pelo menos, tem mais algum budista, algumas pessoas assim atuando em outras cidades próximas? Tem bastante. Assim, pertencentes a esse núcleo do distrito Miguel Pereira, nós temos Partido Alferes, Paraíba do Sul, Miguel Pereira, Morro Azul, Vassouras, Paulo de Frontin. Caramba, então já está também bastante espalhado aqui, né? Mas aí também tem Volta Redonda, Barra do Piraí, essa região inteira aqui. O budismo então está bem povoado aqui, né? Bem povoado aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta que é muito importante para a gente, porque o nosso objetivo maior é tentar levar as pessoas que nos assistem, que emprestam, né, o seu tempinho para nos assistir, conhecer as religiões. Porque a gente entende que, a partir do momento que você conhece, você pode até não gostar, não querer para si, mas você pelo menos aprende também a respeitá-la. Né? E esse é o nosso objetivo. Então, tem uma pergunta que é muito comum para todos os nossos entrevistados. É se você já se sentiu de alguma forma discriminado, né, no caso discriminada, por ter optado pela religião budista, por exemplo. Não, assim, causou uma certa estranheza, mas dentro da própria família, né? Porque o mantra é recitado em japonês, e ele não tem essa tradução, porque no mundo inteiro todas as pessoas que se reúnem recitam a mesma frase, o mesmo mantra, né? Então, quando tem as reuniões dos grandes líderes mundiais, todos eles recitam da mesma forma. Então, quando você chega em casa, vindo de uma base cristã, recitando o mantra em japonês, causa uma estranheza. No mínimo, né? Mas isso foi rápido também, até desassimilaram. Inclusive, eu consegui
causar assim, admiração do meu irmão e ele também se tornou budista. Ah, que coisa boa. Então a influência foi boa, né? Foi boa. Mas então, assim, passar por algum tipo de discurso de ódio, alguma coisa, por você ter optado pelo budismo, isso você não passou, não? Não passei. Agora, dentro dessa essência, que é uma coisa muito profunda que você nos explicou a respeito do budismo, como é que você encara, né, esse discurso de ódio, essa coisa da discriminação, né, que a gente entende que só precisava ter o respeito, né? E a gente vê como as pessoas hoje em dia, e com o advento das redes sociais, né, parece que a coisa ficou ainda, né, mais latente, né? E como é que você vê isso? Você acha que a humanidade vai conseguir chegar a um ponto, né, de respeitar as pessoas, aquelas pessoas que não fizeram a mesma opção que a sua? Né? Na verdade, nós acreditamos que sim. Que é necessário e urgente, né, esse entendimento das pessoas, que dentro desse respeito tem que haver a união. A religião, ela existe para o autoconhecimento do ser humano. Sim, exato. Não seja qualquer que seja a escolha, mas se ela leva a esse autoconhecimento, então ela é formidável. Né? É a religião humanística que a gente chama, né? Que ela trabalha pelo ser humano. Então, assim, hoje nós estamos vivendo um tempo muito complicado, que as pessoas não têm mais benevolência, não têm humanismo em si para lidar com o outro. Então tudo que foge ao que ela acredita e ao que ela domina, ela quer rejeitar. Sim, sim. Né? Então o budismo, ele prega completamente o contrário disso. A gente está aqui para disseminar a paz. Então a gente acredita que a paz, ela começa dentro de cada ser humano. Quando a gente fala em paz mundial, é uma coisa grande, muito grande. Mas se você entende que a paz mundial começa dentro de você, e você vai contagiar as pessoas do seu lado, a sua família, a sua comunidade, e daí essa coisa se torna grandiosa. Né? Então é um trabalho que é feito por isso. A propagação é feita de pessoa a pessoa. Sim, sim, sim. Né? E assim, desde o início a gente leva para as pessoas essa consideração. Certo. Simone, assim, eu vou te fazer mais uma pergunta, mas aí agora você fique à vontade no sentido de responder por você, a Simone, não por quem você representa hoje aqui. Sim. Né? Porque nós entrevistamos recentemente um grupo, né, de jovens aí, missionários e tal, e eles estavam falando que, pregando, né, a doutrina deles, né, falando de Deus na rua, eles foram interpelados por uma outra pessoa que também é de uma religião, né, que compreende Deus, e eles foram, assim, muito maltratados. Né? Como é que a gente pode explicar uma pessoa que pertence a uma igreja, né, que prega a Deus, que prega a Jesus, no caso aqui as igrejas cristãs, que não tem a tolerância de ouvir uma outra pessoa que prega o mesmo Deus, né, só por uma questão de divergência doutrinária? Você acha que, você acredita que, no caso, as instituições religiosas, sejam quais forem, Sim. elas estão falhando nessa transmissão? Eu estou te perguntando isso porque eu fiquei encantado com essa questão que você me falou. Nós não usamos redes sociais, não usamos nenhum outro instrumento para levar a informação, para levar o conhecimento do budismo para as pessoas, senão pessoalmente. Né? Esse cuidado, você disse que o resultado deles é ter uma pessoa que, quando chega ou não, é isso que eu quero para mim, ela tenha consistência suficiente para levar para o resto da vida, né, essa sua opção. Então você acha que de alguma forma as religiões que não praticam da mesma maneira que vocês a transmissão da informação, da doutrina, seja lá o que for, elas tenham falhado ou estejam falhando, que precisam repensar a maneira com que elas vão usar agora uma expressão muito aqui, pregar, a forma de pregar? Você acha que alguma coisa tem que acontecer para que realmente essa mudança aconteça? Eu acredito que sim. Hoje a gente tem visto muitas religiões que elas querem quantidade. Sim. Elas não prezam pelo ser humano que chega ali sofrendo e precisa resolver suas aflições, seus questionamentos, né? Então eu acho que isso é uma das maiores causas para aconteceu, né, o que a gente está vendo aí hoje, que é essa intolerância religiosa muito grande. Então as pessoas, elas chegam, elas não se dão não se dão conta do que elas praticam na verdade. Sim, sim, exato. Que é um amor maior, independente de qualquer coisa, independente de um que crê em Deus, do outro que não, né? Isso, a felicidade, ela tem que ser o
a verdadeira felicidade tem que ser o ponto primordial, o propósito de qualquer religião. Então, à medida que você quer expandir de uma forma meio desorganizada, que... Sem esse olhar, né? Se aquilo está sendo bom, se está realmente aperfeiçoando, melhorando a vida daquelas pessoas que fazem parte. Então, as pessoas que abordam as outras, elas vão com o intuito de também querer convencê-las de que a delas é a melhor. Né? Eu acho que aquela disputa, né? A minha é boa, a sua não, a minha é melhor, vem pra cá. Não tenho respeito. Porque se eu respeito a sua religião, eu tenho que entender que para você ela é o melhor para sua vida, como para mim a minha é o melhor e ponto. Não precisa ter discussão, né? Então a partir daí existe um grande respeito. Se não tiver isso, se você quiser, como é que se diz, expandir, mas dessa forma de que são muitos, são números, são quantidade, então aí realmente não tem tolerância, é zero. É mais uma busca de um poder religioso do que realmente de transformar pessoas. De uma busca de transformação interior. Perfeito. É mais isso. Perfeito. Bom, Simone, eu gostaria que você agora falasse para as pessoas que nos assistiram, que nos acompanharam até agora, né? As pessoas que nos ouviram através da rádio, ou que nos acompanharam através do nosso canal aqui do YouTube, as suas considerações finais, a sua mensagem, o que você gostaria de deixar para as pessoas agora. Então, a essência do budismo está na crença de que todos nós possuímos o estado de Buda, né? E que no decorrer da nossa vida a gente pode manifestar esse estado de vida. Então, com isso, a gente tira duas conclusões. A primeira é que a vida ela possui um valor inestimável, né, por possuir o estado de Buda. Certo. E a segunda é que a reforma da sociedade, a transformação da sociedade está atrelada à transformação do indivíduo. E nesse quesito, o budismo ele nos fornece assim todas as ferramentas necessárias para a auto-reforma do ser humano, né? Então ele nos dá a chave da nossa própria vida. Então no momento que eu tenho a chave da minha própria vida, eu não tenho mais desculpas e eu não tenho mais vitória ou derrota. Eu decido as minhas vitórias e as minhas derrotas, né? Quando eu desisto. Como consequência, né? Como consequência, né? Então, você praticar uma religião onde você não depende de uma força externa, onde tudo parte retorna para você, é muito complicada, porque você vê que tudo está nas suas mãos, você não tem mais quem culpar pela sua fraqueza, né? Mas é muito bom porque o meu objetivo só depende de mim, da minha prática, né? E da minha auto-reforma como ser humano. Mas isso exige também um pouco mais de você, né? Porque não tem mais como responsabilizar terceiros das suas próprias escolhas. 100%. O budismo não existe por acaso. E não existe aqui um coitadinho, né, quando a gente está passando por algum tipo de problema. Existe a lei de causa e efeito. Ok, perfeito. Bom, eu conversei com a Simone Gonçalves, que é responsável pela divisão de feminina, não é? E que veio nos falar e esclarecer muita coisa a respeito do budismo. Muito obrigado por sua presença, foi uma honra muito grande. Leve o nosso abraço de toda a equipe em destaque para esse povo budista espalhado aí pelo mundo todo. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima. E aí, você está gostando da 5ª temporada do Você em Destaque? Se estiver gostando, então inscreva-se no nosso canal, dê o seu curtir, faça o seu comentário e não esqueça de clicar aqui, ó, no sininho, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui.